3 versículos insanos que transformam seu sono agora. Nunca mais sofrem suas noites. Era uma noite que parecia comum, mas ao olhar das pessoas na pequena cidade de Oliveira, algo estava prestes a mudar. As luzes piscavam como se quisessem avisar. A ansiedade no ar era palpável. Os sussurros se intensificavam nas ruas estreitas, e os olhares se cruzavam, cheios de medo e curiosidade. Havia algo mais, uma sensação de que a normalidade estava prestes a ser quebrada. As pessoas notaram que sonhos estranhos estavam invadindo suas noites, imagens de criaturas indescritíveis e de prazeres secretos que as faziam acordar aos gritos. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, todos sentiam que a resposta estava a poucos passos. Maria, uma jovem professora conhecida por sua coragem, decidiu investigar. Ela não só queria descobrir o que estava quebrando a paz da cidade, mas também sentia urgência em tentar salvar seus alunos de noites recheadas de pesadelos. Quando entrou na antiga biblioteca, seu coração disparou. Lá, no fundo, uma luz fraca iluminava um livro empoeirado. As páginas estavam desgastadas, mas as palavras pareciam dançar diante de seus olhos. A chave para a tranquilidade do sono se encontra nos 3 versículos secretos, que, quando lidos à luz da lua cheia, revelam o que antes era oculto. O tempo parecia parar. Enquanto ela absorvia cada palavra, o vento soprou, fazendo com que um frio arrepiante percorresse sua espinha. O que será que esses versículos podem fazer? Pensou Maria. Foi então que ouviu um grito distante, ecoando pela biblioteca, fazendo seu coração congelar. Ela sabia que não podia hesitar. As respostas estavam logo ali, mas o tempo estava se esgotando. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto estiver lá, clica no botão de like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer as pessoas incríveis que fazem parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Voltando à biblioteca, Maria sentia um nó na garganta. Os ecos do grito pareciam mais próximos, e um frio tomou conta do ambiente. O clima estava pesado, e a tensão aumentava a cada segundo. Por que alguém estaria gritando? Nesse momento, a porta da biblioteca se abriu bruscamente, revelando uma sombra que se movia com uma agilidade sobrenatural. O que teria acontecido? O que essa sombra queria? Maria fechou os olhos por um momento, rezando para que a coragem não a abandonasse. Ela respirou fundo e se preparou para o que estava por vir. Poderia aquele livro, aquelas palavras, realmente mudar seu destino e o de todos da cidade? E, mais importante, o que acontecerá quando o mistério dos 3 versículos for finalmente revelado? A sombra que surgira na biblioteca tornava-se cada vez mais nítida. Os contornos de uma figura alta e esquelética se destacavam contra a luz fraca que iluminava o espaço. Maria respirou fundo. Seu instinto alertava que algo estava muito errado. A figura não se movia em passos comuns, flutuava, parecendo deslizar pelo chão de madeira, como se não tivesse conexão com a realidade. Quem está aí? Maria conseguiu perguntar, sua voz quase invisível entre o eco da própria dúvida. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, uma pressão que quase a derrubava. Foi então que a figura deu um passo à frente, revelando um rosto pálido, olhos negros como carvão que pareciam perfurar a alma. Eu sou a guardiã dos sonhos. A voz era um sussurro, mas ao mesmo tempo envolvia o ambiente como o bater de um tambor distante. Você veio procurar a verdade. Mas a verdade, ela tem um preço. A adrenalina disparou dentro dela. O que isso significava? Que preço? E principalmente, o que aconteceria se essa verdade fosse revelada? Durante todo instante, seu coração palpitava como um tambor, e a única coisa que conseguia pensar era em encontrar os versículos, e principalmente, em proteger seus alunos. Os pesadelos que assombram sua cidade foram despertados por aqueles que não respeitam os acordos sagrados, continuou a figura, agora mais perto, quase tocando-a com seu frio apático. Eles invadiram o espaço entre os mundos e estão se alimentando da sua própria vulnerabilidade. Você deve encontrar os versículos, mas esteja preparada. Além de despertar verdades, também pode liberar horrores não contidos. Maria hesitou, mas a determinação a tomou. Onde eu encontro esses versículos?
Os olhos da sombra brilharam, e ela apontou para o livro sobre a mesa, agora aberto nas páginas amareladas que parecem vibrar com energia. A lua cheia se aproxima. Ao ler esses versículos, você não apenas vai descobrir como proteger sua cidade, mas também o que os seres desejam, as suas próprias fraquezas. Escolha sabiamente, pois um só erro pode custar mais do que você imagina. O ambiente ao redor começou a mudar. O ar estava mais denso, um odor de terra molhada e folhas podres tomou conta da biblioteca. As paredes pareciam se aproximar, e os livros ao redor pareciam murmurar como se ansiando para ser ouvidos. Maria olhou fixamente para a figura. Eu custarei a minha vida, se necessário, mas não deixarei que o medo domine a cidade. Coragem é uma qualidade rara, a figura murmurou, antes de desaparecer em uma nuvem escura de fumaça. A biblioteca voltou a ficar silenciosa, mas a tensão no ar ainda era palpável. Sem perder tempo, Maria se dirigiu rapidamente ao livro. As palavras continuavam a brilhar sob a luz da lua que entrava pela janela quebrada. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e o grito que ouvirá antes ainda ressoava em sua mente. Com gesto decidido, Maria começou a ler os versos que piscavam diante de seus olhos, cada sílaba trazendo um eco profundo da verdade que nunca soube que existia. Mas, antes que conseguisse completar a leitura, um estrondo poderoso ecoou pela biblioteca, e as páginas começaram a girar como se estivessem vivas. O que mais está por vir? Maria pensou, sentindo uma urgência e um frio na espinha. Ela se virou rapidamente, a escuridão envolvendo tudo, e no fundo de sua mente, uma voz sussurrou: o que você vai fazer quando o desequilíbrio se revelar? O futuro da cidade e seu próprio destino estavam prestes a se entrelaçar de maneira imprevisível. Poderia ela estar pronta para enfrentar as consequências de desvendar aquilo que estava oculto? O que realmente significariam os versículos para ela e para todos em Oliveira? Maria sentiu um frio na espinha enquanto o eco do estrondo se dissipava. A biblioteca tinha se tornado um lugar de aflição. Cada esquina parecia estar viva, pulsando com uma energia sombria. As paredes pareciam se curvar, quase como se estivessem ouvindo, esperando pela próxima fatia de realidade que seria revelada. Ela precisava se apressar. Os versos diante dela dançavam na página, misturando as letras em uma realidade que não mais parecia ter sentido. As palavras se agrupavam e desmoronavam, mas ela sabia que precisaria decifrá-las antes que a escuridão a engolissem por completo. Lá estou eu, pensou, no epicentro de todo esse caos. Com um profundo fôlego, Maria desanuviou sua mente e focou. Uma das frases se destacou: quando a lua cheia brilhar e os ventos da verdade soprar, prepare-se para colher as sombras que trazem a dor. O significado reverberava em sua mente como um mantra de advertência, e ela percebeu que precisava urgentemente encarar o que estava por vir. Enquanto seguia adiante na leitura, um brilho a mais começou a iluminar o livro, e uma brisa mais intensa varreu a biblioteca, fazendo as folhas sussurrarem. Sentia como se uma força pressionasse, obrigando-a a cantarolar encantamentos que não sabia que existiam dentro de si. A mistura de medo e curiosidade fez seu coração disparar. Mas o silêncio foi quebrado novamente. Um grupo de figuras distorcidas surgiu nas sombras, movendo-se na penumbra com passos arrastados. Eram os pesadelos, aquilo que a figura esquelética mencionara. Maria engoliu seco. Sua coragem estava sendo testada, e cada passo deles em direção a ela fazia o ar ao redor ficar mais denso. Não podemos deixar você terminar, disse uma voz, baixa e gélida, uma resposta ao eco da sombra. Os acordos devem ser respeitados. A verdade traz dor, e o que é a dor senão a essência do medo? Maria ergueu o queixo, a raiva ardendo dentro dela. Eu não vou permitir que você me impeça. Eu estou aqui para proteger aqueles que não podem se defender. Ela ficou em posição firme, como se estivesse se preparando para um confronto. As figuras hesitaram, suas formas distorcidas vacilaram, antes de avançar novamente, uma espécie de reflexão de um horror coletivo. Enquanto se aproximavam, sua figura central, um ser mais alto e tenebroso, que parecia ser o líder, disse: você não compreende a extensão do que está fazendo. Os acordos foram feitos por gerações, e você é a última da linhagem que deve manter o silêncio. Com um movimento abrupto, o ar se tornou eletricamente tenso. Maria tinha que escolher: largar o livro e se defender ou continuar lendo e arriscar liberar horrores ainda maiores. Ela respirou fundo, as palavras dos versículos ecoando em seu coração. A verdade tem um preço, sussurrou, sem conseguir ignorar a esfera de escuridão que a cercava. À medida que mais consciência enchia, sentiu uma vontade avassaladora de não desistir. Então eu pagarei, se for preciso. Maria contemplou o livro uma vez mais, determinada à descoberta final.
O que mais as palavras poderiam revelar? Uma nova onda de desespero a atingiu quando as figuras começaram a se dissipar, mas a voz do líder permaneceu ecoando como um tambor distante em sua mente. A escolha está feita, Maria. Mas lembre-se, o preço da verdade pode ser mais alto do que você imagina. Antes que Maria pudesse reagir, uma luminosa centelha explodiu do livro, lançando-a para trás enquanto os ecos de risadas sombrias preenchiam a biblioteca, misturando-se à fraqueza do seu último pensamento. O que exatamente eu liberei agora? O mistério a envolvia mais do que nunca. Qual o verdadeiro custo de suas decisões? E como ela lidaria com os horrores que agora estavam à solta? O impacto da centelha a atingiu como um soco no estômago. Maria tentou se levantar, mas a força do livro a prendeu ao chão, e uma onda de trevas a envolveu. A escuridão sussurrava em seu ouvido, prometendo respostas e revelações que faziam seu coração palpitante quase estourar de medo. A biblioteca girava ao seu redor, como um redemoinho, e em cada giro, as figuras distorcidas se tornavam mais claras. Eram rostos de dor e desespero, pessoas conhecidas e outras não, mas todas carregavam o mesmo peso, a culpa. Os olhos vazios se fixavam nela, como se estivessem esperando um desfecho. Você liberou não apenas sombras, mas almas que estavam aprisionadas, disse uma voz familiar, agora ressoando na sua mente. Era a avó de Maria. Você tem o poder de salvá-las, mas não sem um sacrifício. A imagem da avó, já tão distante, reverberava através da sala. Uma lembrança preenchia com conforto e desespero. As figuras começaram a se agitar, suas mãos caindo com solidão no chão frio da biblioteca. Maria sentiu uma pressão crescente em seu peito. Como posso ajudá-las? Gritou, seu som ecoando, e a biblioteca respondeu com mais risadas geladas, misturadas a um uivo distante que parecia cortar o ar. Os 3 versículos que você leu são a chave, sussurrou a avó. Mas a verdade exigirá um preço. A escolha não é apenas entre a vida e a morte, mas entre a liberdade e a condenação para todos que você ama. Encurralada, Maria percebeu que poderia salvar as almas ao seu redor, mas a verdade podia exigir mais do que apenas força. O livro queimava em suas mãos, um convite tentador e perigoso. As páginas pareciam vibrar com energia, e novas palavras dançaram diante de seus olhos, revelando feitos de coragem e sacrifício. Elas eram versos de poder, mas como ela poderia enfrentar os horrores e ainda assim preservar a si mesma e àqueles que ama? Diante da escolha, Maria escutou sua própria respiração, cada inalação aproximando da revelação e cada exalação uma promessa de que poderia dar tudo o que fosse necessário. Enquanto ela vasculhava freneticamente o livro em busca das respostas, viu outra passagem, uma que falava sobre a lua sangrenta e o despertar do poder antigo. A frase cutucou uma memória de sua infância, quando sua avó lhe contará histórias sobre os antigos feitiços que poderiam curar, mas a que também exigia algo em retorno. Com coragem renovada, Maria ergueu a cabeça. Eu aceito o desafio. Eu não vou deixar estas almas sofrerem. A biblioteca agarrou seu coração, e, com um grito interno, ela proferiu o encantamento que ecoou por todo o espaço. A luz da lua entrava pelas janelas altas, tomando forma e intensidade, iluminando cada canto escuro da biblioteca. No entanto, antes que a magia pudesse ter efeito completo, a escuridão reagiu. As figuras começaram a se agitar novamente, como se todas estivessem chorando ou gritando ao mesmo tempo. O líder, a sombra que a confrontara antes, apareceu em sua frente, seu olhar gélido e fúnebre. Você não pode simplesmente libertá-los, Maria. O que você soltar terá um custo para você. Você pode perder algo mais precioso do que imagina. As palavras ecoaram, arrepiando cada fibra do corpo dela. Maria hesitou por um segundo. O que ela estava disposta a sacrificar? A cada instante, a biblioteca parecia se curvar ainda mais sob a pressão da escolha que se aproximava. A luz da lua diminuiu, a escuridão espiralando mais forte. Quem vai ser a próxima vítima do seu desejo por verdade? O líder perguntou, se aproximando. Maria olhou para o livro, as palavras já tomando vida novamente, batendo em sua mente. E, enquanto o aroma das páginas queimadas se mesclava com o frio penetrante, outra verdade começou a se formar. O cúmulo de sua escolha poderia ser muito mais devastador do que um mero sacrifício. O que realmente estava em jogo? O que mais ela perderia ao tentar salvar aqueles que amava? A resposta ainda lhe escapava, mas o tempo estava se esgotando, e ela precisava agir antes que tudo se desmoronasse. Maria sentiu uma onda de desespero. O que ela seria forçada a sacrificar para controlar o destino das almas e o seu próprio? A batalha estava apenas começando, e a biblioteca aguardava, silenciosa, pelo próximo movimento. Maria sentiu sua respiração acelerar,
cada batida de seu coração ressoando como um tambor dentro do peito. A tensão era palpável, como um fio prestes a romper. A sombra, agora mais próxima, exibia um sorriso cruel. Seus olhos pareciam ver além do que ela estava disposta a mostrar. O que você faria por eles? As palavras ecoaram, enchendo o ambiente com um eco sinistro. A biblioteca, antes vibrante com a luz da lua, agora se tornava um lugar opressor, o ar pesado com a promessa de algo terrível. Ela segurou o livro com mais força, sentindo a textura das páginas sob seus dedos, como se fosse o único vínculo que a mantinha ligada à sanidade. Liberte-as! Gritou, e sua voz soou mais forte do que a dúvida que se enroscava em sua mente. Mas, no fundo, uma parte dela questionava: e se o sacrifício fosse você? E se aqueles que você ama não fossem os únicos perdidos? O olhar da sombra parecia transmitir um aviso e um convite ao mesmo tempo. Ele se moveu, pairando muito perto dela, e o cheiro de névoa e decomposição invadiu suas narinas. Seu poder é imenso, mas a fraqueza humana é seu maior inimigo. O que você escolher, Maria, vai ecoar na eternidade. Mais figuras começaram a surgir no entorno, perdidas no desespero da própria condenação. Entre elas, Maria reconheceu o rosto de seu irmão, Lucas. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Ele estendeu a mão, como se quisesse alcançá-la, mas a distância era enorme, como um abismo. Maria! Não faça isso! Ele chamou, sua voz inundada de desespero e amor. Você não sabe o que estão pedindo. O coração dela despencou. Lucas! Uma onda de emoção a atingiu como um vendaval. Ela sabia que qualquer escolha poderia tirá-lo dela para sempre. A cena era um mosaico de memórias, cada fragmento cortando mais seu ser. Um ato de pouca fé poderia ser o fim de tudo. Enquanto a luz da lua ainda iluminava parte da sala, Maria se lembrava das histórias da avó. O sacrifício é a chave, pensou. E, de repente, a revelação clicou em sua mente. Era preciso crer que a verdade poderia ao menos oferecer uma saída para ele. Não posso deixar você aqui, Lucas. Maria declarou, sua voz firme agora. Se você não quer que eu faça isso, então me mostre o caminho. Ela sentiu a energia pulsar dentro de si, como se o livro tivesse vida própria e estivesse esperando por sua determinação. Você deseja saber a verdade, mas ela não se revela sem custos, Maria. O líder disse, avançando com um olhar desdenhoso. Escolha seu amigo ou escolha a liberdade dos outros. Ambas não podem coexistir, e você sabe disso. Ela olhou novamente para o irmão, que balançava a cabeça enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Um conflito avassalador a dominava. Estaria disposta a sacrificar a própria família? E se Lucas fosse a âncora que prendia aquele mundo? O tempo estava se esgotando, e a pressão tornava-se quase insuportável. Escolha, Maria, a sombra insistiu, seu tom grave ressoando nas paredes da biblioteca. A sala começou a tremer, como se a própria estrutura estivesse dividida entre as decisões que ela não havia feito. O livro agora pulsava, e as palavras em sua superfície começavam a brilhar fracas e ameaçadoras. Havia versos que falavam de renúncia, de dor e de libertação. Em meio a tudo isso, uma certeza se formou. Maria sabia que a escolha não era fácil, mas se existisse uma chance de libertá-los, de resgatar todas aquelas almas, precisaria dar aquilo que mais amava. O que, porém, seria isso? O amor exigiria que ela renunciasse de quem realmente amava? Com um nó na garganta, avançou um passo e sussurrou. Eu escolho a biblioteca. Congelou, e a escuridão pareceu esperar por seu veredicto, um silêncio pesado substituindo a tensão pulsante. A sombra hesitou por um segundo, um revelador momento que poderia mudar tudo. Mas quando ela estava prestes a proferir a decisão, um estrondo ressoou na biblioteca. A luz da lua piscou antes de se apagar completamente, mergulhando Maria na escuridão total. O que aconteceria com sua escolha? Uma solene revelação aguardava nas trevas, mas voltar atrás agora era impensável. O eco do tempo e da verdade aguardavam por ela, à beira de um abismo que ameaçava engoli-la. Não, não, não. As vozes ecoavam, mas em meio ao caos, uma nova esperança, ou um novo terror, estava prestes a ser revelada. O silêncio era ensurdecedor, mas, ao mesmo tempo, um sussurro distante ecoava nas paredes da biblioteca, como se as palavras do futuro tentassem se fazer ouvir. Maria sentiu um frio intensificar-se, um arrepio que subiu pela espinha, paralisando seus músculos. Seu corpo estava em um estado de alerta máximo, as sombras pareciam dançar em uma sinfonia de desespero. Maria. A voz de Lucas chamava, agora mais distante, como um eco que se perdia nas trevas.
Ouvia seu irmão com clareza, mas ao mesmo tempo, cada sílaba parecia escorregar entre seus dedos. Lute. Ele insistia, um fio de esperança misturado com pânico. As sombras ao redor dele pareciam se mover, como se estivessem se preparando para devorá-lo. Com um esforço colossal, Maria buscou a luz que ainda restava em seu coração. O livro na mão pulsava, quase como um coração próprio, uma batida que ressoava dentro dela, desafiando a escuridão. O que eu escolho? Gritou, sua voz agora uma determinação visceral. A biblioteca pareceu vibrar com sua pergunta. Cada centímetro do espaço respondia, murmúrios ecoando de uma realidade alternativa, uma resistência contra o inevitável. Nesse instante, um brilho se formou frente a ela, uma luz tênue que emergia do livro. Frases surgiam e desapareciam, concentradas em uma única ideia: a verdade não é o que você espera. A sombra, agora numa espiral de raiva e desespero, gritou: você se atreve a questionar o destino? Eu vou descobrir a verdade, respondeu Maria, o tom desafiador em sua voz despertando as memórias de sua avó, suas histórias de bravura, de batalhas ganhas em meio à traição. As imagens a cercavam, impulso de coragem irrompendo de dentro. Então escolha, a sombra exclamou, sua forma se contorcendo, um espectro faminto por resposta. Você pode libertá-los ou salvar seu irmão. Qual deles será seu fardo? As palavras reverberaram, estrondosas como um trovão, reverberando pelo espaço. O nervosismo tornava-se um monstro dentro dela, uma batalha interna que iria além do bem e do mal. Mas, à medida que o pânico crescia, a luminosidade do livro se intensificava. Corações em luto, almas perdidas, prisioneiros de suas escolhas passadas, todos ali, pendurados em seu futuro. Uma música de dor e expectativa. Você vai se sacrificar? Uma voz sussurrou, não identificável, mas próxima. Era uma pergunta que se assentou em seu coração e, com dificuldade, ela começou a entender. Seria seu amor a chave para a liberdade? Tudo pode ter um preço, disse a sombra, agora mais próxima, seus olhos como buracos negros, prontos para engoli-la. Morrendo para aqueles que ama, você poderá salvar os outros. Lucas, de alguma forma, propriedade e fragilidade em sua expressão, balançava a cabeça, lágrimas escorrendo. Maria, não faça isso. Haverá outro jeito. E ela queria acreditar nas palavras dele, queria a vida que construíram juntos, o amor que nunca deveria ser uma barganha. A sombra avançou, e Maria sentiu a pressão aumentando. Escolha agora, Maria. Ou a escuridão tomará tudo, e você perderá não apenas um, mas todos que ama. O chão sob seus pés tremeu, e com um último grito, ela sussurrou, eu. Mas, no último segundo, a biblioteca se iluminou com um clarão intenso e sua visão se turvou. A luz parecia injetar vida, até que as páginas do livro começaram a girar como um redemoinho, levando-a para longe de sua decisão. Maria não sabia onde estava indo, mas sentia que algo maior a aguardava. Uma nova verdade ou uma nova armadilha? O destino continuava a se desenrolar enquanto ela desaparecia nas camadas da escuridão, e o eco da biblioteca seguia, como um lamento em busca de resposta. Seu coração estava inquieto. O que está acontecendo? Para onde estou indo? Pensava enquanto a escuridão a envolvia, sussurrando segredos antigos, revelações que poderiam mudar tudo. Seria essa a verdadeira prova de sua força? O caminho para a liberdade? E o mais importante, o que realmente significaria libertar os outros, e ao mesmo tempo, perder Lucas para sempre? A luz foi um golpe repentino, e quando a turvação de sua visão começou a se dissipar, Maria se viu em um lugar completamente diferente. Não estava mais na biblioteca, mas em um corredor imponente, repleto de portas antigas, cada uma com intrigantes inscrições em suas superfícies desgastadas. O ar estava carregado de um perfume doce e pungente, como se a essência de cada emoção já vivida ali estivesse impregnada nas paredes. Mas que lugar era aquele? Ainda ofegante, ela virou-se para trás, e o que viu a fez estremecer. A biblioteca estava longe, uma silhueta dissolvendo-se em um mar de sombras raivosas. Desesperada, Maria buscou pistas sobre o que fazer. Ela estendeu a mão, e ao tocar uma das portas, sentiu uma energia pulsante, como se o próprio espaço estivesse respirando com vida. Escolhas. Sussurrou uma voz familiar, e Maria rapidamente olhou em sua direção. Era Lucas, sua imagem se materializando em um dos espaços através de uma pequena fresta de luz. Você ainda pode mudar tudo, Maria. Mas como? Perguntou, sua voz embargada, a angústia estampada em seu rosto. As palavras da sombra ecoavam em sua mente, as opções pesadas como chumbo, salvar Lucas ou libertar os outros.
Sua cabeça girava com o peso da decisão à frente dela, novas possibilidades se apresentavam. A porta esquerda estava adornada com símbolos de liberdade, promessas de esperança e de um futuro sem amarras. Mas a porta direita parecia vibrar em um tom sombrio, um chamado distante, evocativo de um sacrifício que poderia ter um custo terrível. Maria! Lucas gritou, a frustração tingindo sua voz. Não se deixe levar pelo medo. Lembre-se das histórias que sua avó contava. A verdadeira coragem vem de escolhas feitas com o coração. Aquilo ressoou dentro dela como um eco de força e fé. Mas a dúvida ainda a paralisava. As lágrimas deslizavam por seu rosto enquanto ela lutava contra os fantasmas do que poderia perder. O peso de cada vida pendia em suas costas como um manto constrangedor. Ela respirou profundamente, sentindo como se o mundo ao redor a observasse. Cada porta era um destino, uma vida a ser vivida, um fardo a ser carregado. Sentiu um puxão na alma enquanto uma imagem de seus pais a atingia. A alegria em seus olhos, o amor incondicional que a envolvia e também a dor que poderia gerar ao escolher entre eles e Lucas. Com o coração batendo forte, Maria colocou a mão na porta esquerda. Uma onda de calor a envolveu, e a inscrição à sua frente começou a brilhar com uma intensidade misteriosa. Liberdade. A palavra ecoou em sua mente, e ela segurou como um mantra. Mas antes que pudesse abrir a porta, um rugido ensurdecedor irrompeu pelas paredes. A escuridão que pensava ter deixado para trás estava de volta, escorrendo pelas fissuras do espaço, pronta para engoli-la outra vez. Escolha, Maria. A voz de Lucas tornou-se um grito. O tempo está se esgotando. Com o coração em frenesi, Maria virou-se para a porta direita. Havia algo ali que a atraía irresistivelmente. Sacrifício, sim, mas também a possibilidade de salvar aqueles que amava. Naquele instante, todas as peças se encaixaram na mente dela, e uma determinação crescente tomou conta de seu ser. Eu vou fazer a escolha, ela gritou para a escuridão, e, num ímpeto, lançou-se contra a porta. Mal sabia ela que, do outro lado, um novo universo aguardava por ela e com ele. Verdades que desafiariam tudo que conhecia. Enquanto seu corpo atravessava a porta, um clarão de luz explodiu. E a última coisa que sentiu foi a esperança misturada com profundo temor pelo que viria a seguir. O que Maria encontraria naquele novo mundo? E que segredos sombrios estariam escondidos além da próxima esquina? A luz branca a envolveu completamente, e por um instante, Maria sentiu como se estivesse flutuando em um mar etéreo. A sensação era reconfortante, mas logo foi substituída por um frio cortante. Quando finalmente piscou os olhos, encontrou-se em uma sala vasta, decorada com tapetes antigos e tapeçarias que contavam histórias de batalhas e amores perdidos. O ar ali era pesado, como se cada respiração trouxesse consigo o peso das emoções armazenadas em cada canto. Maria observou com atenção, e seus olhos se fixaram na figura de um homem de pé ao longe. Ele estava vestido com um manto escuro, e os olhos pareciam brilhar com conhecimento profundo. E se aquilo fosse o guardião das portas? Bem-vinda, Maria, ele disse com uma voz que reverberava pelas paredes. Você finalmente fez sua escolha. Quem é você? O que está acontecendo? O desespero começou a emergir novamente, e Maria sentiu seu coração acelerar. Tinham-se passado apenas alguns segundos desde que deixou o corredor, mas já sentia como se estivesse em outro mundo. Eu sou Astaroth, respondeu o homem, inclinando-se levemente. E este lugar é onde os destinos se entrelaçam, onde os desejos e os medos ganham forma. Aqui, você poderá encontrar o que busca, mas esteja preparada, há sempre um preço a se pagar. As palavras dele penetraram fundo em sua mente. Que preço? O que isso significava? Você pode tentar resgatar Lucas e seus pais, mas a escolha não será fácil. Cada ação tem uma consequência, e cada vida que você tocar terá um eco. Você está disposta a correr o risco? Maria hesitou. A imagem de Lucas sorrindo para ela, seguida pela dor que ele expressou na biblioteca, inundou sua mente. Sua família, seus amigos. Eles eram suas responsabilidades. Mas e se o preço fosse alto demais? Estou disposta, ela respondeu, tentando se manter firme. Farei o que for preciso para salvá-los. Astaroth sorriu, embora seu olhar fosse gelado. Então, siga-me. Ele gesticulou, e uma porta se abriu atrás dele, revelando uma escuridão espessa. Ao atravessar, Maria foi subitamente envolvida por vozes sussurrantes. Eram lamentos de dor e súplicas. Pela primeira vez, o medo se instalou em seu coração, mas ela se forçou a prosseguir.
Essas vozes são dos que vieram antes de você, explicou Astaroth, enquanto a travessia se tornava um pesadelo. Todos eles buscaram salvar alguém, todos pagaram o preço. A liberdade vem com uma escolha, mas a ligação de amor é muitas vezes a razão de sua perda. Maria percebeu que vários rostos haviam surgido na escuridão, muitos eram familiares, outros eram completamente estranhos. Eram aqueles que não conseguiram fazer as escolhas certas, suas faces marcadas pela dor e a desolação. Eles a encaravam, e cada olhar era uma lembrança do que estava em jogo. Nós somos as sombras do que você poderia se tornar, sussurrou uma voz entre os prantos. A escolha é sua, Maria. Mas cuidado, nem todos os sacrifícios levam à luz. O coração dela disparou e, em um momento de clareza, Maria entendeu. As portas eram mais do que caminhos, eram os reflexos de suas escolhas e o eco de suas consequências em cada vida. Enquanto a realidade girava em sua cabeça, ela se virou para Astaroth, determinada a seguir em frente. Então o que eu faço agora? Sua voz saiu firme, apesar do tumulto dentro dela. Você precisa decidir a quem salvar primeiro, disse Astaroth com um ar sério. O tempo está passando, e sua escolha deve ser feita antes que a escuridão decida por você. E assim, diante da sinfonia do desespero e do amor, Maria se viu em um ponto de não retorno. Com o poder das vidas pesando sobre seus ombros, ela se deparava com um novo dilema. O que realmente importava? Quantas almas ela estava disposta a sacrificar? Escolha com cuidado, Astaroth advertiu, enquanto uma nova luz se acendia ao lado deles, desenhando advertências e promessas nas paredes. Maria avançou, seu destino traçado na linha tênue entre a esperança e o desespero, preparando-se para um novo capítulo que ainda se desenrolava. Seria ela ousada o suficiente para arcar com o peso de suas decisões? E assim, enquanto a dúvida envolvia mais uma vez, o que restava era a pergunta que ecoava em seu íntimo: até onde ela iria para salvar aqueles que amava? Maria hesitou, seus olhos fixos na luz que pulsava à sua frente. A intensidade daquele brilho parecia um convite e uma advertência ao mesmo tempo. O semblante de Astaroth, sério e implacável, deixava claro que não havia volta. O tempo voava e cada segundo era um eco de suas escolhas. Qual destas vidas você salvará primeiro? Ele questionou, com a voz imperturbável. O calor opressor da responsabilidade a envolvia como uma manta pesada, e Maria queria mais do que tudo escapar daquela sala. Mas sabia que não havia como sair sem fazer a escolha certa. As vozes ao redor dela pareciam aumentar em volume, um coro de lamentos e esperanças quebradas, arrastando Maria para um abismo de incertezas. Ela se lembrou de Lucas, seu sorriso ao entrar na biblioteca, e o olhar triste de sua mãe quando a preocupação a invadia. Eu preciso saber mais, Maria disse, buscando clareza. Se eu escolher, qual será o sacrifício? Astaroth cruzou os braços e estudou Maria, como se avaliasse a coragem que ardia em seu coração. Cada escolha traz um preço, jovem. Salvando Lucas, você pode perder a chance de reencontrar seus pais. Salvando seus pais, Lucas pode ser o custo. E se escolher a liberdade, terá que enfrentar a escuridão sozinha. As palavras dele eram como lâminas cortando seu coração, cada opção uma faca que a feriria de diferentes maneiras. O peso da escolha estava quase se tornando físico, e Maria sentiu seu peito apertar, o nó na garganta começando a se agravar. Por que tudo precisa ser tão difícil? Ela gritou, a frustração transbordando. Por que não posso salvá-los a todos? Astaroth apenas a observou, impassível. Aqui, o desejo se mescla com a realidade. Você desejará salvar todos, mas a vida é tecida com cuidados e sacrifícios. O que você realmente valoriza revelará sua verdadeira coragem. Um abalo de entendimento atingiu Maria. Ela olhou para as sombras que a cercavam, os rostos pálidos com expressões de dor e desespero. Não era apenas sobre ela, suas escolhas impactariam a vida de outros, e a sombra de sua decisão poderia se estender longe, por caminhos que ela não conseguia prever. Então, preciso escolher agora? Sim, respondeu Astaroth, o olhar fixo. Mas lembre-se, próximo da escolha pode haver um inesperado. Preste atenção nos sussurros das almas ao seu redor. Na escuridão, há revelações, mas também armadilhas. O aviso fez a pele de Maria arrepiar. A luz que ela buscava parecia dançar, tirando seu foco, desviando sua atenção. Por um instante, asas de pânico a envolveram e se ela errasse? O eco do arrependimento seria imortal. Eu não posso fazer isso sozinha, ela murmurou, seu olhar se perdendo nas sombras.
Mas sabia que aquele lugar, com todas suas almas perdidas, era o salto que precisava dar. Com um suspiro profundo, Maria procurou em seu interior e decidiu: vou salvar Lucas primeiro. Ele precisa de mim. Mas enquanto pronunciava as palavras, um tremor sacudiu o chão sob seus pés. A luz começou a se agitar, e o sussurro das vozes tornava-se um grito ensurdecedor. Rostos agoniados se contorciam ao seu redor, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo em dor. Você ousou decidir. A voz de Astaroth ecoou, agora mais pronunciada, carregada de um poder que Maria nunca havia sentido. Prepare-se para o preço que você terá que pagar. E antes que pudesse pensar em se retratar, um raio de luz atirou em sua direção, puxando-a para o centro de uma nova escuridão. O tempo sumiu, e ela se viu perdida em um vórtex, a escolha esmagando seu ser. O que restava não era só a busca por Lucas, mas um confronto contra forças que ela não podia compreender. Quando finalmente a luz se dissipou, Maria se deu conta de que estava em outro lugar, mas não sozinha. No encalço, havia uma figura familiar, mas distorcida, como se a própria realidade tivesse mudado. O que isso significava? Maria! O grito alcançou, uma mistura de alívio e terror. Seria Lucas? Mas quando se virou, a verdade desfez qualquer esperança que ainda havia em seu coração. Por quê? Diante dela estava não apenas Lucas, mas algo mais insidioso, e a sombra de uma escolha cujo preço ainda não se revelara. O que mais Maria teria que enfrentar? O ambiente ao redor de Maria começou a se contorcer ao seu redor, a escuridão pulsando como um organismo vivo, e a sensação de que estava sendo observada a envolvia. Lucas, ou o que parecia ser Lucas, estava diante dela, mas algo estava errado. Seus olhares se encontraram, e ele a encarava com uma mistura de tristeza e receio, como se ele próprio estivesse dividido entre dois mundos. Maria, ele chamou, mas sua voz tinha um eco estranho, como se não fosse totalmente sua. Você não deveria ter vindo. A escolha que fez trouxe consequências terríveis. O que deveria ser um rosto familiar agora refletia uma sombra de dor, e Maria sentiu seu coração apertar. Eu vim te salvar! Gritou ela, a raiva e a determinação ardendo em seu peito. Vou fazer o que for preciso. Mas a resposta não veio, apenas um silêncio ensurdecedor, e a realidade ao redor deles começou a distorcer ainda mais, como se a escuridão estivesse se aproveitando da fraqueza dela. Lucas hesitou. Você não sabe o que está enfrentando. A escolha de salvar alguém pode custar a vida de muitos outros. As almas que você libertar, as sombras que você provocará, haverá um preço a se pagar. Maria sentiu a tensão em seu corpo aumentar. O livro que havia lido na biblioteca começava a pulsar em sua mente, as palavras ganhando vida nas sombras. Quando a lua cheia brilhar e os ventos da verdade soprar, prepare-se para colher as sombras que trazem a dor. Ela buscou a coragem dentro de si. Eu não posso deixar você aqui. Não sem lutar. A determinação havia se tornado um grito silencioso dentro dela. E, mesmo diante do tormento, Maria decidiu que não mais se deixaria dominar pelo medo. Era hora de agir. Um brilho surgiu ao seu redor, iluminando sutilmente o caminho adiante. Maria avançou, mas ao fazer isso, uma onda de trevas a envolveu, e do próprio chão surgiram as figuras sombrias, os lamentos ecoando em seus ouvidos. A sombra do líder, que antes parecia um mero espectro, agora se aproximava, sua essência tornando-se ameaçadora. Você não pode escapar do destino, Maria. Suas ações terão consequências. O que você quer de mim? Disparou Maria, sua sinceridade visível em cada palavra. Eu não tenho medo de você. A sombra sorriu, uma expressão grotesca de satisfação. O que você deseja vem com um preço. O sacrifício que está disposto a fazer será seu teste. Será você corajosa o suficiente para perceber que a coragem não se traduz em bravura explosiva, mas em amor e empatia? Sem saber, as vozes ao redor dela se calaram, e Maria se adiantou, olhando para Lucas, que estava paralisado, como se não pudesse se mover na presença de seu eu perdido. Se você realmente é meu irmão, você vai se libertar. As palavras saíram com força, ecoando na realidade em que agora se encontrava. Com um gesto amplificado por amor, Maria se voltou para a sombra e gritou: liberte Lucas. Meu amor por ele é mais forte do que qualquer treva que você possa conjurar. Nesse momento, a sombra pareceu hesitar, como se a ardente vontade de Maria pressionasse através do véu de escuridão que a mantinha prisioneira. A luz começou a brilhar intensamente entre as sombras, criando uma fenda que revelou um novo possível caminho. Quando as mancadas de luz se encontram com a energia da verdade, as palavras de sua voz soaram na lembrança de seu coração: o amor prevalece.
Amparada por suas convicções, uma alma pura é capaz de alterar mundos. Maria avançou e, em um lampejo, sentiu que a fraqueza do líder se transformava em uma fraqueza própria. Eu escolho amar. Eu escolho o perdão. Ao invés de temer, eu decidirei confrontar. E como se, finalmente, a luz da lua tivesse atingido seu pico, as figuras ao redor dela começaram a dissipar, suas vozes se tornando um só sussurro. Nós estamos livres. Um brilho intenso se irrompeu da palma de Maria, envolvendo-a em radiação quente. Lucas, agora completamente visível, iniciou a caminhada em sua direção, seus olhos brilhando com uma nova esperança. Você fez isso, ele murmurou, a emoção no tom quase. Como um canto doce, mas a sombra, furiosa, jogou-se para frente. Você não pode perder isso. O sacrifício apenas inicia uma nova fase. Maria não hesitou mais. Eu não estou aqui para promover o medo. Estou aqui para transformar a dor em amor. Com essa declaração, a luz a envolveu completamente e, em um impulso final, ela deu um passo à frente. O impacto foi instantâneo. Uma onda de energia a atravessou, e, através da escuridão, Maria e Lucas se encontraram. O ambiente tremeu em resposta, e as sombras se desvaneceram, revelando um espaço iluminado e acolhedor. Assim, de repente, a batalha havia terminado, mas não sem consequências. Mirando ao redor, Maria percebeu que a cidade, antes marcada pelo terror, agora brilhava com uma nova luz, um resplendor de mortes e renascimentos. Elas haviam vencido, mas não sem sacrifícios, e Maria entendeu que o amor é a chave capaz de abrir qualquer portal, mesmo nas horas sombrias. Maria e Lucas se abraçaram, lágrimas de alívio escorrendo pelas maçãs de seus rostos. O eco das sombras estava em seu passado, mas juntos, eles enfrentariam qualquer futuro. A cidade pulsava ao redor deles, as almas libertadas finalmente reencontrando a paz. Vamos voltar para casa, Maria disse, a determinação de sua voz agora uma melodia suave. Porque agora, nós sabemos que não importa o que aconteça, sempre poderemos nos reunir e enfrentar tudo como família. Com isso, sob as luzes da lua cheia que deixavam seus corações mais leves, os dois irmãos seguiram juntos, prontos para o que a vida trouxesse, a jornada deles cada vez mais iluminada pela conexão preciosa que sempre existiu. E enquanto a história se encerrava sob a luz, uma nova era começava para a cidade de Oliveira, envolvendo todos que ali viviam na suave carícia do amor e da esperança. Agora, se você amou essa história e quer viajar por mais aventuras incríveis, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdos como esse. Comente suas reações e teorias sobre o final, estamos ansiosos para saber a sua opinião. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam experimentar essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para ajudar nosso canal a crescer.